Questão número 1. Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo: os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio da equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados: A, 0 e 4, B, 4 e 4, C, 4 e 0 e D, 2 e 2. E, 0 e 2. Passando pelo ponto A, qual equação fornecia a maior pontuação? Então, eu preciso necessariamente passar pelo ponto A. Eu preciso estabelecer uma equação de reta ou de circunferência, conforme foi mencionado aqui no enunciado. E eu tenho, se o tiro for dado por meio da equação da circunferência, cada ponto diferente da origem vale 2 pontos. Então, ó, equação da circunferência para pontos diferentes da origem, 2 pontos. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem atingido vale 1 ponto. Então, vamos aqui por análise das alternativas. Eu tenho aqui alternativa A, que me dá uma equação de reta. Por que eu sei que é uma equação de reta? É uma equação de primeiro grau. X é igual a 0. O que esta equação de reta me diz? Se o meu x é igual a 0, então eu estou aqui, ó, com uma reta no próprio eixo y. Então, eu vou analisar aqui. Essa minha reta no eixo y, eu tenho o ponto E e eu tenho o ponto A. Então, a minha reta passou pelo ponto A e pelo ponto E. Se eu tenho aqui uma equação que refere-se a uma reta para cada ponto diferente da origem, eu tenho 1 ponto. Então, eu tenho 1 mais 1, pontuação 2. Para a alternativa B, eu tenho também uma equação de reta. Y igual a 0. Então, equação de reta também. Se o meu y é igual a 0, quer dizer que eu estou localizada aqui, ó, estou situada no eixo x. E aí eu já descarto a alternativa B. Por quê? Precisa passar pelo ponto A. E eu não tenho o ponto A marcado aqui no eixo x. Então, esta aqui, ó, você exclui. Alternativa C, eu tenho uma equação x² mais y² é igual a 16. É uma equação de segundo grau. Então, quer dizer aqui que eu tenho uma equação de circunferência. Lá na equação de circunferência, na forma reduzida, eu tenho que x menos o x do meu centro ao quadrado, mais o y menos o y do centro da minha circunferência ao quadrado é igual a r ao quadrado. Essa equação na forma reduzida é a própria fórmula lá da distância, quando eu quero encontrar aqui a medida do raio da minha circunferência. Então, vamos analisar a equação genérica com a equação que ele me deu aqui pronta. O que eu observo? Eu tenho x ao quadrado, faltou o valor do xc, logo, para essa equação aqui, o valor dele é 0. Faltou aqui o valor do YC, logo, para essa equação, o valor é 0. Conclusão, o centro da minha circunferência é a origem. Então, o centro aqui tem coordenadas 0 e 0. E aqui, o meu raio vai ter que medida, ó, o raio ao quadrado. 16 aqui, de acordo com o que ele me deu, pronto. Que número eu vou colocar ao quadrado para obter 16? 4. Então, meu raio é 4. Então, vou aqui, minha origem é o centro, o raio da minha circunferência tem medida 4. Então, eu tenho aqui, ó, 4. Então, quer dizer que a minha circunferência aqui, ela pegou o ponto A e o ponto C.
Então, ela pegou ponto A e ponto C. Se é equação de circunferência, o jogador vai obter 2 pontos. Então, 2 mais 2, pontuação 4. Letra D aqui. Eu tenho de novo uma equação de circunferência. E nós vamos fazer o mesmo tipo de comparação. Faltou aqui o valor do x do centro, 0 para ele. Aqui, quem é que está localizado? Quem está posicionado no lugar onde deveria estar? O meu y do centro, 2. Então, quer dizer que o centro da minha circunferência corresponde ao ponto de coordenada 0 e 2. E o meu raio? Quem eu coloquei ao quadrado para obter 4? 2. Então, eu olho lá. Quem é o ponto cujas coordenadas são 0 e 2 aqui na minha figura? 0 e 2, ponto E. Então, vamos esquecer aqui essa circunferência que nós já tínhamos feito. Então, eu tenho aqui, ó, ponto E é o meu centro. Meu raio mede 2. Então, eu vou ter, ó, 2, 2. A minha circunferência agora, ela passa pelo ponto A e pelo ponto D. Mesmo que eu complete a outra parte aqui, eu só vou ter ponto A e ponto D. É equação de circunferência, não é isso? 2 pontos para cada. Então, eu vou ter 2 mais 2, pontuação 4 também. Letra E aqui e última, x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 8. Então, eu tenho, para valor de x do centro aqui, 2. Para valor de y do centro também, 2. Então, o centro da minha circunferência está localizado no ponto de coordenadas 2 e 2. E o raio? Então, aqui o meu raio é raiz de 8. Por que é raiz de 8? Olha só, aqui o meu raio é 2, por quê? 2 ao quadrado dá 4. O meu raio aqui é 4. Por que é 4? Porque 4 vezes 4 dá 16. Então, nesse caso aqui, eu tenho raiz de 8, que se eu simplificar, se torna 2 raiz de 2. Como é que eu vou identificar essa raiz de 8 aqui na minha figura? Então, primeiro, o meu centro é o ponto de coordenadas 2 e 2. Quem tem coordenadas 2 e 2 aqui na figura? É o ponto D. Então, o centro da minha circunferência agora é o ponto D. Então, eu preciso verificar. O que seria essa minha raiz de 8? Vamos pensar no seguinte aqui, ó. Tem um triângulo retângulo aqui, lado 2, lado 2. Se você jogar aqui Teorema de Pitágoras, você vai determinar que a diagonal aqui, ó, a hipotenusa, na verdade, do meu triângulo, ela vai ser raiz de 8. É só fazer o cálculo aí em separado. Então, eu tenho a mesma coisa aqui, ó. 1, 2. Aqui também. Então, aqui eu estou com um outro triângulo. Então, o centro da minha circunferência está aqui. Então, aqui é a mesma coisa. 1, 2. 1, 2. Então, aqui eu tenho também raiz de 8. Então, o que eu tenho? A, B, C, sendo pontos pertencentes aqui ao contorno da minha circunferência. Então, eu tenho A, B e C. Se é equação de circunferência, de novo, 2 pontos para cada. Então, 2 mais 2 mais 2. Então, eu vou ter uma pontuação aqui de 6, que vai ser minha maior pontuação. A alternativa correta, então, é